Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí à resolução de exercício de sociologia, tá ok? E o exercício que nós vamos resolver hoje é o exercício do dia 14. E aí nós vamos à nossa primeira questão. O evolucionismo social do século XIX teve um papel fundamental na constituição da sociologia como um ramo científico. Sobre essa corrente de pensamento que reunia autores como Augusto Comte, Herbert Spencer, assinale o que for correto. O evolucionismo define que as estruturas naturais ou sociais passam por processo de diferenciação e integração que levam ao seu aprimoramento. Letra B, nós vamos ter aí o evolucionismo propõe que a evolução das sociedades ocorre em estágios sucessivos de racionalização. A letra B, o evolucionismo considera o Estado militar como a forma mais evoluída de organização social, fundamentada na cooperação interna e obrigatória, certo? Na letra D, nós vamos ter aí o evolucionismo rejeita o modelo político e econômico liberal baseado na livre iniciativa e no laissez-faire, considerando uma orientação contrária à evolução social. Pessoal, o evolucionismo social ele vai surgir lá no início do colonialismo, quando nós vamos ter aí as grandes potências europeias colonizando a África e a Ásia, certo? As potências europeias e algumas Estados Unidos, a potência americana, né? Então nós vamos ter aí, pessoal, nesse período, no século XIX, o surgimento da sociologia, da antropologia, e nós vamos ter aí os estudos e análise de um papel fundamental na constituição dessa sociologia como um ramo científico. É quando a sociologia ela vai se firmar como ciência, e nesse período aí nós vamos ter, além de Augusto Comte, de Herbert Spencer, nós vamos ter o pensamento aí darwinista, o chamado darwinismo social, certo? Que não está aí na questão, ele está só se limitando a Augusto Comte e Herbert Spencer, mas para dar melhor entendimento eu vou trazer o darwinismo social. O que era isso? Eles iriam e Augusto Comte também, Augusto Comte é quem vai fazer aí essa defesa do darwinismo social, é o que? Darwin ele vem com a evolução das espécies. Darwin ele vai dizer o seguinte, que as espécies que melhor evoluir, elas vão se adaptar, que as espécies que melhor se adaptar, elas vão evoluir melhor. Então, à medida com que elas vão se adaptando ao meio, elas vão se adaptando, evoluindo e melhorando o seu condicionamento, a sua forma de vida. A mesma coisa ele traz para os seres vivos, os animais, a forma com que se adapta. E aí agora as grandes potências vão estudar e analisar as sociedades. Então, quando iam as caravelas visitar as colônias, também ali era um fruto de conhecimento, de análise daquela sociedade. E todo aquele conhecimento ele seria trazido para a metrópole e ali eles veriam a sua forma de controle e dominação da população. Os comerciantes tinham interesse nesses estudos, por quê? Porque os comerciantes queriam conhecer aquelas populações, como são os selvagens e a forma com que eles poderiam se utilizar da mão de obra desses selvagens para lucrar, para ganhar cada vez mais. A coroa tinha interesse nesses estudos porque a coroa queria saber até mesmo a sua melhor forma de dominação, de controle do território, de controle da população
E os religiosos, eles tinham interesse nesses estudos, porque eles tinham interesse em catequizar, em mostrar-lhes o caminho da purificação, o caminho da civilidade. Então, embasado nisso aí, eles vão se utilizar desses conhecimentos produzidos para justificar a colonização da Ásia, da África, como sendo uma colonização trazida para a civilização, ou seja, as populações colonizadas elas estariam sendo beneficiadas, elas estariam recebendo civilização. E o que eles estariam fazendo, na verdade, seriam ajudando essas populações a evoluírem até chegar ao estágio de pessoas civilizadas, certo? E aí eles vão ver lá que a população elas evoluem por 3 estágios. Nós vamos ter aí o estágio em que os europeus estão, que é a civilização. Nós vamos ter aí o estágio da barbárie, que seria o estágio em que os africanos e os asiáticos estão. Então, eles estariam sendo trazidos da barbárie, desse estágio não evoluído para a civilização. Era essa a alegação das grandes potências europeias, certo? Então, com base nisso aí, vamos agora à resolução. O evolucionismo define que as estruturas naturais ou sociais passam por processo de diferenciação e integração que levam ao seu aprimoramento? Não vai definir estrutura natural social nenhuma, passar por processo de diferenciação nenhuma. O evolucionismo, a letra B, o evolucionismo propõe que a evolução das sociedades ocorre em estágios sucessivos de racionalização? Sim, ele vai propor que eles estão na barbárie e precisa da ajuda, do auxílio deles para conseguirem chegar à civilização. Então, a alternativa correta aí é a letra B. O evolucionismo propõe que a evolução das sociedades ocorra em estágios sucessivos, certo? E o evolucionismo, a letra C, considera que o Estado militar, como forma mais evoluída de organização social fundamentada na corporação íntima e obrigatória, não existe nada disso. A letra D, o evolucionismo rejeita o modelo político econômico liberal? Não rejeita não, porque os comerciantes eles vão junto. Baseia-se na livre, de jeito nenhum. Os selvagens, eles eram mão de obra para a produção. E a letra E, o evolucionismo defende a unidade biológica e cognitiva das espécies humanas, independente da variação particular. De jeito nenhum, não existe unidade biológica e cognitiva. Os europeus, eles são os seres evoluídos, são evoluídos biologicamente, cognitivamente, e são independentes dessa espécie. Eles são tidos como selvagens. Só para vocês terem uma ideia, havia até zoológico humano na Europa, um absurdo, mas existia, né? Quando lá em Paris, na França, havia um zoológico humano com mais de 400 nativos da África e as pessoas faziam fila para ir visitar. Então, não tinha essa de unidade cognitiva, biológica nas espécies humanas, não. Tá ok? Então, nós vamos aí agora, pessoal, à letra B, certo? Perdão, a segunda questão. Na segunda questão, nós vamos ter aí sobre a relação entre a Revolução Industrial e o surgimento da sociologia como ciência, assinale o que for correto. A consolidação do modelo econômico baseado na indústria conduz a uma grande concentração da população no ambiente urbano.
o qual acabou se constituindo em laboratório para o trabalho de intelectuais interessados no estudo dos problemas que essa nova realidade social gerava? Pessoal, essa afirmação aí, ela é verdadeira, certo? É, com o modelo econômico que se instalou naquele período da Revolução Industrial lá na Europa, a indústria conduziu a uma grande concentração de população na cidade, a saída dessa população, essa população passa a ser expoliada, ou seja, expulsa do campo, e agora elas vão se concentrar na cidade, o qual acabou se constituindo em laboratório para o trabalho desses intelectuais interessados em saber como era que a coisa funcionava, como era que estava sendo gerada essa realidade social. E a partir daí surge a sociologia, que a sociologia ela vai estudar o que? A sociedade. Então as suas problemáticas, as suas necessidades, elas passam a ser estudadas aí a partir desse momento que vai surgir aí a sociologia como ciência, certo? Então a afirmativa da letra A é verdadeira. A migração de grandes contingentes populacionais do campo para a cidade gerou uma série. Perdão, pessoal. A migração. A migração de grandes contingentes populacionais do campo para a cidade gerou uma série de problemas modernos que passaram a demandar investigações visando a sua resolução ou minimização. Isso aí é verdade. Essa migração desse contingente populacional do campo para a cidade gerou essa série de problemas, problemas urbanos como as moradias precárias, as más condições de produção, condições de sobrevivência. Por quê? Porque a população, nesse período aí, a produção ela se dava de forma artesanal. E o artesão, ele tinha por sua responsabilidade as pessoas que estavam ali nesse sistema de produtivo. Então, o senhor, como ele era chamado, ele ficava responsável pelos seus artesãos. Então, a roupa para vestir era ele quem fornecia, a alimentação eles se alimentavam. É lógico que havia uma distinção entre o senhor e os artesãos, mas eles também eram remunerados pelo trabalho. Tá certo que não era uma remuneração assim, eram mal remunerados, mas eles tinham o local para comer, para dormir, tinha alimentação e trabalhavam, né? De domingo a domingo, de sol a sol, eles trabalhavam. Mas quando eles vão para a cidade, primeiro que eles não vão ter um local de descanso, de repouso. Então, vamos para moradias irregulares, cortiços, as favelas, né? Aqui na realidade brasileira, as casas sem condições de higiene, sem esgoto, sem saneamento. Então, essa migração ela vai gerar essa série de problemas aí. Então, nós vamos à letra C. Os primeiros intelectuais interessados aí no estudo dos fenômenos provocados pela Revolução Industrial compartilharam uma perspectiva positiva sobre os efeitos do desenvolvimento econômico baseado no modelo capitalista. Isso aí é falso, porque os primeiros intelectuais eles visavam um estudo, era aquele estudo mais superficial, não provocado pelo modelo capitalista, mas pela forma negativa, uma perspectiva negativa sobre os efeitos do desenvolvimento econômico.
certo? E a letra B, ela é falsa. Por quê? Porque eles não buscavam a minimização, eles investigavam visando não a resolução nem a minimização, mas mostrar. O que eles buscavam na letra B era mostrar, e não resolver nem minimizar, mas mostrar o que estava acontecendo. E na letra C não tinha essa perspectiva positiva, mas a negativa, o que estava acontecendo. Era uma forma de denúncia mesmo. E a letra D, os conflitos entre capital e trabalho, potencializados pela concentração dos operários na fábrica, foram temas de pesquisa, percussores da sociologia e continuam inspirando debates científicos relevantes na atualidade. O conflito aí de capital-trabalho, potencializado pela concentração dos operários nas fábricas, foram temas, tudo, mas hoje em dia não vai inspirar debates relevantes na atualidade, até mesmo porque a divisão do trabalho hoje ela é outra. A situação fabril mudou, então a modernidade ela trouxe uma outra perspectiva. Os conflitos de hoje não são mais com o capital e com o trabalho, e sim visando uma outra espécie, a forma, as condições de trabalho, a forma de trabalho, o desemprego estrutural, que é aquele produzido pela máquina, que é quando a mão de obra humana ela é substituída pela máquina. Então, os debates de hoje são outros. E a letra E, a necessidade de controle de força de trabalho fez com que as fábricas e indústrias do século XIX inserissem sociólogos em seus quadros profissionais para atuarem no desenvolvimento de modelo de gestão mais eficiente e produtiva. De forma nenhuma, nada disso aconteceu. Eles não estavam nem aí para a forma de produção, eles queriam sim mais eficiente, mais produtivo, mais inserção de sociólogos em seus quadros profissionais para atuarem no desenvolvimento de modelo de gestão de jeito nenhum. O que havia era a aplicação dos modelos já existentes, o Taylorismo, o Fordismo, buscando sempre a eficiência produtiva. Então, a alternativa correta aí é a letra A, certo? E a terceira questão aí, nós vamos ter a sociologia surgiu para suprir a necessidade de se entender os fenômenos sociais e as regras fundamentais para as quais se baseiam nossas relações. Entretanto, a sociologia contemporânea define-se da ideia original na medida em que ele está tentando fazer um contraponto aí sobre a necessidade de suprir e entender os fenômenos sociais, certo? E as regras que vão basear aí esses experimentos. Então ele tenta fazer um contraponto aí entre a sociologia contemporânea e a sociologia que surgiu lá nos primeiros anos. Entende-se que sociedades são como organismos vivos, com leis de funcionamento estabelecidas e imutáveis. Não, não são imutáveis. São organismos vivos, mas as leis e funcionamento estabelecidos, elas são mutáveis, sim, mudam. Hoje em dia nós temos uma lei e depois nós podemos mudar. Por exemplo, existia uma lei no Brasil até os anos 2007, se não me falha a memória, que era uma lei absurda, era o crime de honra. Por exemplo, o homem que fosse traído e ele se vingasse da mulher, ou seja, matasse a mulher em defesa da sua própria honra, isso era um crime de honra e era um crime, como é que se diz? Ele era um crime imputável. A pessoa
que cometia esse tipo de crime, ela era compreendida que o homem matou a sua mulher, a sua companheira, em defesa da sua honra, né? Aí agora, se você pratica esse tipo de ato, é qualificado, configurado como feminicídio. Então, as leis, elas não são imutáveis, elas mudam, e graças a Deus que mudam, né? É amplamente aceito que as diferenças raciais determinem características do convívio do sujeito, uma vez que é a raça que estabelece o comportamento social. A raça que estabelece o comportamento social determina características do convívio do sujeito. As diferenças sociais é que vão definir as características do convívio? Não, não são. A resposta aí está errada. A letra C. Entende-se que a sociedade e as relações sociais possuem infinitas variações, não sendo possível traçar leis gerais que justifiquem ou expliquem, em termos absolutos, toda a formação da interação humana no mundo social. Verdade. Não é possível. Então, nós vamos entender as sociedades com as suas relações sociais. Elas possuem infinitas variações. Isso é verdade. Então, não é possível traçar leis gerais. Uma lei que existe hoje, amanhã ela pode deixar de existir, né? Porque a necessidade do momento, por exemplo, a cabeça que pensou naquele momento, os legisladores daquele momento eram uns, os legisladores de hoje, a necessidade social de hoje é outra. Então as leis podem mudar sim. E deixou de ser uma área do conhecimento válida, uma vez que não é possível estudar a sociedade em razão da enorme quantidade de diferença entre os sujeitos que compõem. Não, só na exceção, sim, é possível estudar sim, mesmo com tantos sujeitos, mas os sujeitos eles têm algo em comum, e é esse comum que é estudado e elencado. Então, a alternativa correta aí, letra C. A quarta questão aí, pessoal, eu já falei um pouco sobre ela. O autor considerado pai da sociologia, Augusto Comte, acreditava que a nova ciência das sociedades deveria igualar-se às demais ciências da natureza, que se pautava pelos fenômenos observáveis e mensuráveis, para que assim fosse possível aprender as regras gerais que regem o mundo social do indivíduo. Essa perspectiva ideológica é chamada de essa perspectiva ideológica aí de Augusto Comte, ele como pai da sociologia, ele é adepto de uma corrente filosófica chamada positivismo, certo? O positivismo é justamente essa corrente filosófica aí que vai igualar os seres humanos e vai pensar nos fenômenos, mas que não vai mensurar também as consequências. Nós vamos atingir o nosso objetivo e assim os fins justificam os meios. Então, os meios que nós vamos conseguir, o social do indivíduo, nós vamos alcançar e vamos seguir a nossa viagem. É aquela velha história, né? Como nós vamos chegar lá não importa, o importante é que cheguemos, né? E essa corrente filosófica, o positivismo, ela vai influenciar muito o Brasil, principalmente o Benjamin Constant, no momento da proclamação da República, ele vai ser o principal homem do positivismo, o principal adepto dessa corrente filosófica aqui no Brasil. Ele vai influenciar muito o Brasil, até mesmo a nossa bandeira brasileira está lá, o nosso lema positivista, ordem e progresso.
né? Ali é uma frase positivista que foi introduzida aí justamente nesse período. Então, nós vamos aí agora a uma frase que vai falar um pouco acerca do choque de civilizações. Quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto de guerra no Afeganistão, né, na guerra do Afeganistão. Ela escreveu que, embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente Bush, o George Bush filho, citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal de patriotismo americano. Vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe, maometana, praticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação, né? Vamos imaginar e entender aí, falar sobre o choque de civilizações, sobre a alteridade, a empatia. Quando uma criança, por exemplo, essa americana, ela chega e dizer que estava disposta a sacrificar o seu pai pela liberdade do seu país, isso é tido como um discurso patriota. E aí é compreensível por eles. Mas se uma criança lá árabe faz isso, aí é uma extremista, vamos levar logo pelo extremismo, é loucura, precisa de civilização, precisa entender, precisa abandonar esse extremismo religioso, né? Mas, pessoal, a situação imaginária proposta pelo autor, ela explica o desafio cultural de que, nesse momento aí, nós precisamos realizar o exercício da prática diplomática, a expansão da democracia, a universalização do progresso, a conquista da autodeterminação. Não, nesse momento aí nós vamos precisar da letra B, o exercício da alteridade, certo? E o que é alteridade? Alteridade é você compreender o outro, é você ouvir, é você entender que ele é diferente de você, mas que ele também é um ser humano. Mesmo ele com todas as suas diferenças, mesmo ele com a sua cultura, vamos lá, vá lá que você coma de garfo e faca, ele coma lá com uma folha, com um pedaço de madeira, isso quer dizer que ele é menos inteligente que você? Não. Ali é a cultura dele, são os traços culturais dele. Não, ele precisa evoluir. Não, você precisa ouvi-lo, entendê-lo melhor. Você precisa ouvir os motivos pelo qual ele entende. Então, você parar para ouvir é o exercício da alteridade. Então, essas palavras aí, a depender do contexto em que ela esteja, no caso dessa carta aí do choque de civilizações, vamos supor hipoteticamente que houvesse as duas meninas falando ao mesmo tempo. Uma seria aplaudida e a outra seria vaiada. Com certeza a menina afegã seria vaiada e a menina americana seria aplaudida, ovacionada como um grande patriota, certo? Então, vamos praticar mais a alteridade, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham respondido corretamente o exercício. Qualquer coisa, comenta lá na plataforma. Se não entendeu, professor, não entendi isso aqui, professor, como é que faz isso aqui? Comenta lá que nós vamos
responder com o maior prazer, tá ok? Do mais, forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.